A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Entrevista. Você confere agora entrevista sobre adoecimento mental. Sobre o assunto, o repórter Carlos Ribeiro conversa com a neuropsicóloga Kelly Rodrigues. Vamos ouvir. E está na ponta da linha para conversar com a gente aqui na Rádio Justiça a doutora Kelly Rodrigues, ela que é neuropsicóloga e que vai falar um pouco conosco sobre o adoecimento mental no trabalho. Tudo bem, doutora Kelly? Agradeço mais uma vez pela sua gentileza em nos atender. Olá, tudo bem? Tudo bem. Doutora, para a gente iniciar, como que a gente identifica o adoecimento mental de uma forma geral? Olha, a subjetividade do trabalhador, né, com relação ao trabalho, ele se dá por meio de prazer e de satisfação em desenvolver, né, alguma tarefa laborativa. Quando a gente começa a perceber que esse colaborador, esse funcionário, esse trabalhador, de alguma maneira, ele não tem mais o desejo, a vontade de ir trabalhar, ou ele sente uma angústia quando ele pensa no trabalho, ou algum nível de desconforto que ele não sabe explicar, a gente já começa a entender que existe algum problema com relação ao desempenho dessa atividade, ou algum desconforto que possa estar impedindo ele de desenvolver bem. Então a gente começa a perceber que essa pessoa, ela começa a dizer que está dormindo mal, que acorda mal, que quando pensa no trabalho ela começa a se sentir mal. As relações sociais desse indivíduo começam a ser prejudiciais, do tipo, já começa a ficar mais estressado com as relações de amizade, com as relações em casa, começa a dormir mal. Eles relatam um pouco de ansiedade, um pouco de, como eu posso dizer, desconforto com as temáticas que o relacionem com o trabalho ou ir para o trabalho. Então, quando essas questões elas começam a aparecer, a gente começa a perceber que está havendo um adoecimento, né, de ordem emocional e psicológica com relação ao trabalho. Esses seriam uns dos indícios. Entendi. Doutor, e esse problema mental, ele pode ser causado pelo próprio ambiente de trabalho, pelas condições oferecidas ou também pelo próprio trabalhador? Sim, de forma geral eu acho que é uma via de mão dupla, né? O trabalho, ele oferece condições, mas quando o trabalhador ele não está afinizado ou com a tarefa ou com a função que ele desempenha, ele pode se sentir desmotivado e essa desmotivação fazê-lo adoecer. Bem como as condições precárias, as questões como assédio moral, assédio psicológico, excesso de carga horária, acúmulos de funções, as questões de condições mesmo para desenvolvimento da tarefa laborativa desse trabalhador, elas não estejam adequadas, tudo isso pode ser fator para o adoecimento no trabalho, sim. Entendi. E para evitar esse tipo de adoecimento, existe alguma carga horária ideal de trabalho, doutora? Bom, aí vai depender da tarefa laborativa, né? Tarefas laborativas muito exaustivas, elas vão requerer uma carga horária menor. Tarefas laborativas menos complexas, mais suaves, mais fácil do colaborador lidar, elas podem, né, não é que seja ideal, mas elas podem requerer mais horas de desempenho desse trabalhador de acordo com como que eu posso dizer, mas o que vai exigir desse funcionário, desse colaborador, dessa empresa. Então aí as empresas vão precisar, ou as atividades vão requerer determinadas horas laborativas desse trabalhador de acordo com o que foi exigido dele. Se é uma tarefa mais exaustiva, é ideal que se tenha uma carga compatível com a exaustão desse colaborador. Então, se é uma tarefa mais física, mais braçal, ela vai exigir que ele, né, tenha de acordo com a limitação dele. Mas é óbvio que as empresas ou os trabalhos vão se adequar de acordo com não só a necessidade da empresa, mas também a possibilidade do trabalhador desenvolver essa tarefa.
Uhum. Agora, essa condição, ela aparece só depois de muitos anos, cumprindo jornadas longas e exaustivas de trabalho, ou isso é relativo, doutora Kelly? Olha, ela é bem relativa, porque pessoas com maior resiliência, né, quando a pessoa ela tem mais resiliência, ela vai demorar muito mais tempo para apresentar um sofrimento, para apresentar uma exaustão, um sofrimento e um adoecimento de fato com relação à tarefa laborativa que ela desempenha. Quando essas pessoas, alguns indivíduos, né, apresentam um nível de resiliência menor, então ele vai adoecer com muito mais facilidade. Então, eu acho que o tempo que vai levar para esse adoecimento aparecer, ele está mais relacionado com a capacidade de resiliência das pessoas, propriamente ditas, do que necessariamente com o tempo de exposição a essa tarefa laborativa. Entendi. Então, pode acontecer de um trabalhador, um empregado, exercer uma jornada de trabalho curta, mas por conta de determinada pressão e estresse dentro do ambiente de trabalho, também causar esse adoecimento mental? Pode, porque o adoecimento mental, ele vai estar muito mais relacionado com as questões subjetivas do que necessariamente com a demanda física ou mental do trabalho. Então, a questão subjetiva de como esse trabalhador se relaciona com o trabalho dele, a questão mais subjetiva dessa relação com o trabalho, ela pode propiciar mais ao adoecimento ou não. Então, vamos pensar o seguinte, se eu estou passando por um adoecimento físico ou estou passando por um estresse, uma separação, a minha disposição ao adoecimento, né, emocional, mental, ela vai estar muito mais propícia. Então, o trabalho ele vai corroborar porque eu estou predisposta. Assim como as condições do trabalho, elas também podem corroborar mais se essa pessoa estiver mais ou menos predisposta. Certo. E agora, ressaltando um ponto que você já explicou rapidamente, doutora, então, de que forma, o que o trabalhador pode exatamente fazer para evitar essa condição, para evitar o adoecimento mental? Bom, primeiro ele está sintonizado e afinizado com essa tarefa que ele se propõe a realizar. Então, a partir do momento que eu me proponho a trabalhar em determinada tarefa, a partir do momento que eu me proponho a realizar uma tarefa, que essa empresa está me contratando para desempenhar, eu preciso estar afinizada com isso. Então, as razões, né, por exemplo, às vezes eu vou trabalhar só pelo dinheiro. Então, o único objetivo é eu ganhar dinheiro, mas eu não tenho afinidade nenhuma com essa tarefa. Isso tem uma predisposição a me levar ao adoecimento muito mais fácil. Então, uma das primeiras coisas que eu coloco é a afinidade com essa atividade que eu vou desenvolver. Então, eu tenho que estar bem consciente de assumir essa tarefa e estar afinizado com isso e estar predisposto a realizar isso bem, como eu disse lá no começo. É uma questão de subjetividade e também de realização. Então, procurar trabalhos onde eu me sinto mais realizado, onde eu me sinto colaborando, eu me sinto parte. Procurar atividades onde eu tenha um senso de participação e colaboração melhor e maior, ela vai me predispor a adoecer menos. Não significa que não adoeça quando não tenha isso, mas que a predisposição ela é menor, porque a subjetividade desse senso de colaboração, ele colabora muito para eu me sentir mais engajada, mais participativa, mais dentro daquela tarefa e me sentindo parte disso e não só desempenhando uma atividade mecanicamente, né? Para que isso não seja um desgaste emocional de eu não ver sentido naquilo que eu realizo. E aí também tem as questões físicas, né? Tá com horário de sono em dia, se alimentar bem, manter e cultivar bons relacionamentos no trabalho, né? Nas relações sociais, porque isso também é um fator que facilita essas atividades serem bem desempenhadas e não haver um adoecimento. Então, tem fatores físicos e os fatores emocionais que envolvem o trabalho que precisam estar sendo olhados e cuidados para que não haja o adoecimento desses trabalhadores. Entendi. E por fim, doutora Kelly Rodrigues, o adoecimento mental, ele pode ser considerado acidente de trabalho e até gerar afastamento pelo INSS? Sim.
adoecimento, a saúde mental, ela é a terceira maior causa de afastamentos longos no trabalho. E ela é uma das principais causas de incapacitação por atividade laborativa. Então, o adoecimento mental, ele é uma causa de afastamento e ele é uma incidência muito alta, inclusive, né, para afastamentos e, inclusive, incapacitação, sim. Inclusive, alguns órgãos, inclusive, eles trabalham muito com readaptação. Às vezes, o trabalhador ele não está mais apto a desenvolver uma tarefa, e por se tratar de servidores públicos, por exemplo, eles são redirecionados para outras tarefas porque eles não são mais aptos para desenvolver a tarefa para as quais eles foram contratados. Tá certo, então acabamos de conversar aqui na Rádio Justiça com a doutora Kelly Rodrigues, ela que é neuropsicóloga e que acabou de falar um pouco conosco, de explicar sobre o adoecimento mental no trabalho, as causas e também o que o trabalhador pode fazer para evitar essa condição. Doutora Kelly, agradeço mais uma vez pela sua gentileza em atender a Rádio Justiça e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada, espero ter colaborado. A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos.